Então eu vou passar a palavra para o professor Jeffrey, que vai falar do público, nem me avisou. Veja, também. Obrigado, professor. Quem falando? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu não aguento ficar sentado, né? Sem chance, né? O cara não para de se mexer. Eu agradeço as palavras do professor Carlos Vilar. Primeiramente, então, eu quero cumprimentar todos os presentes. Quero cumprimentar os integrantes da mesa. Já cumprimentei a pessoa do nosso presidente, o professor Carlos. Quero cumprimentar o professor procurador da República, Daniel Coimbra, que prontamente aceitou o meu convite. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. Agradeço também, cumprimento o professor e delegado Cristiano Quintas. Obrigado também por ter aceitado o meu convite de pronto. Agradeço também e cumprimento o grande advogado militante na área militar, Jefferson de Paula, meu amigo. Obrigado por ter aceitado também de pronto o meu convite. Já professor dessa casa também. E eu cumprimento todos os presentes, aqueles que me conhecem, professores aqui, o meu grande amigo, professor e sócio Haroldo César Nata. Cumprimento também o professor Paulo Henrique. A professora Camille também estava aqui. Saiu a professora Carminha. Cumprimento também o Nassim, que é o representante do diretório acadêmico, e todos os demais presentes, todos aqueles que ajudaram a enriquecer esse evento, esse segundo simpósio, os alunos acadêmicos, o Paulo, que aqui também está. Mas vamos lá, sem maiores delongas, o meu tema, gente, é livre convencimento motivado do juiz e poderes instrutórios na produção de prova. Eu preparei esse tema, que é um tema muito recorrente hoje, inclusive nós já tivemos outros palestrantes que deram uma pincelada nesse tema, como ontem o professor Rodrigo Chimin deu uma breve pincelada nesse tema. Uma breve introdução, eu quero tratar do problema do livre convencimento motivado e o problema dos poderes instrutórios que se dá ao juiz na produção da prova. O problema do livre convencimento motivado é que quando você concede ao juiz um livre convencimento, apenas exigindo que ele o motive, isto é, que ele o fundamente, é que você autoriza que o juiz se convença por qualquer forma. Você autoriza que o juiz se utilize por qualquer elementos para condenar o réu, realizando mera retórica argumentativa, apenas blindando a sua retórica, fundamentando a condenação. Aqui está o problema, o primeiro problema do livre convencimento. E o problema de conceder ao juiz poderes instrutórios, é daqui que eu vou partir na minha explanação, o problema de conceder ao magistrado poderes instrutórios é que você acaba admitindo que o juiz produza provas em um ou em outro sentido, seja a favor, seja contra o réu. Vamos ver o problema disso. O outro grande problema também de conceder ao juiz poderes instrutórios é que você acaba admitindo que o juiz primeiro se convença e depois sai à busca, sai à procura de provas para fundamentar o seu juízo prévio condenatório. É aquilo que o professor Haroldo, o professor Jacinto ontem disseram sobre a supremacia ou prevalência da hipótese sobre o fato. E é daqui que eu vou partir a minha palestra. O nosso sistema processual é quase que uma cópia idêntica do sistema napoleônico de 1808, onde nós temos um sistema processual bifásico. O processo penal brasileiro é dividido em duas fases. Aquilo que eu sempre falo, a fase pré-processual e a fase processual. Na fase pré-processual nós temos o procedimento investigatório. Conhecemos o mais famoso, que é o inquérito policial. E temos o sistema processual, que é onde nós temos, de fato, a produção probatória. O sistema processual é aquilo que nós chamamos de reconstrução histórica dos fatos pela colheita de elementos probatórios, que são aqueles produzidos em contraditório judicial. Então o sistema processual, ab início, ele é dividido em duas fases. Vamos iniciar pela primeira, que é a fase pré-processual, onde nós temos a fase de investigação, nós temos o inquérito policial. Essa fase é conhecida como procedimento administrativo inquisitório. Eu sempre falo, é um procedimento administrativo inquisitório? Mas por quê?
Por que o inquérito ele é chamado de inquisitório? Muitos dizem, porque nele não há contraditório e ampla defesa. Sim, mas meio sim. Não está de todo errado, mas não está totalmente correto. O inquérito, a fase pré-processual, é inquisitória? O inquérito é inquisitório, mas por quê? Porque ele é mero procedimento e procedimento administrativo. O que significa isso? Sendo o inquérito mero procedimento, nele não há contraditório e ampla defesa, como todos nós sabemos. E sendo administrativo, isso significa que todos os atos de investigação concentram-se nas mãos de uma única pessoa, a autoridade policial. Então todos os atos investigatórios concentram-se nas mãos de uma única pessoa. Isso o torna inquisitório. Então o inquérito é inquisitório porque nele não há contraditório e ampla defesa? Sim, mas não somente isso. Por isso e porque todos os atos concentram-se nas mãos de uma única pessoa. Ou seja, se no inquérito eu tenho um procedimento sigiloso, eu tenho um procedimento administrativo, nele eu não tenho contraditório e ampla defesa, eu não posso dizer que no inquérito eu tenho provas. Esse é o primeiro ponto. Então, como no inquérito eu tenho mero procedimento administrativo, nele não há contraditório e ampla defesa, e todos os atos de investigação concentram nas mãos de uma única pessoa, no inquérito eu não tenho provas. No inquérito eu tenho meros elementos de informação. Não que isso reduza a sua importância e qualidade, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: no inquérito eu não tenho provas. E por que eu parto desse ponto? Eu parto desse ponto que, não havendo provas no inquérito, mas meros elementos de informação, o inquérito é aquilo que eu digo em sala de aula, mero start para o início da segunda fase, que é a fase processual. O processo penal dividido em duas fases, fase pré-processual e fase processual. Os elementos que nós temos durante o inquérito são apenas suficientes para que a fase processual seja iniciada por aquilo que nós chamamos de ação penal. Ação penal, então, não é aquilo que será iniciado na segunda fase, não. A ação penal é um único momento de transposição da fase pré-processual para a fase processual. E como que essa ação penal, que é esse direito de dar início à fase processual, será exercido, será exteriorizado? Por aquilo que foi colhido no inquérito policial. Estes elementos de extrema importância, colhidos na fase pré-processual, serão utilizados única e exclusivamente para o start da fase processual. Esses elementos serão utilizados para fundamentar o oferecimento da ação penal, pública por meio de uma denúncia, privada por meio de uma queixa-crime. Então esses elementos de informação são importantes, mas a sua função é fundamentar o início da segunda fase processual pelo oferecimento de uma ação penal. Aonde que eu quero chegar aqui? Eu quero que você entenda que no inquérito, na fase pré-processual, eu só tenho elementos de informação. Ou seja, não poderá o juiz se utilizar destes elementos colhidos na fase pré-processual para condenar o réu. Porque se na fase pré-processual eu tenho apenas meros elementos de informação e não provas, o juiz estaria condenando o réu sem provas. A fase processual é a fase reservada pelo legislador para a produção de provas. O artigo 155 do Código de Processo Penal diz: o juiz formará seu convencimento, sua convicção, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ou seja, a prova é produzida na fase processual. Aquilo que se produz na fase pré-processual serve única e exclusivamente para o início da fase processual, onde nós teremos a produção probatória em contraditório judicial. Então veja que prova é um elemento que a ele eu atribuí contraditório e ampla defesa. Qual a diferença entre prova produzida na fase processual e mero elemento de informação produzido na fase pré-processual? A única diferença entre um elemento de informação e uma prova é que a prova é também um elemento de informação que a ele eu atribuí contraditório e ampla defesa. Por isso, esse elemento virou prova. E o juiz, para que possa condenar o réu, depende de provas para formar o seu convencimento, para fundamentar a sua decisão. E aqui nós chegamos em um primeiro problema. Quando eu digo estar utilizando o livre convencimento, o
que é o livre convencimento, gente? O livre convencimento é o sistema de avaliação, ou valoração, como queiram chamar, é o sistema de avaliação adotado no Brasil. É o que prevalece. Nós temos aquilo que nós temos na sala de aula, a íntima convicção, que se adota no tribunal do júri. Nós temos o sistema tarifário, que há resquícios dele no Brasil. E nós temos o livre convencimento motivado, que também nós chamamos de persuasão racional. O que nós temos neste elemento? Que eu acho que seu nome é errado. Dizem, isso diz a doutrina majoritária, que o livre convencimento é: o juiz poderá se convencer livremente sobre os fatos narrados, desde que fundamente sua decisão. Aí está o grande erro, e esse é um dos pontos nevrálgicos da minha palestra. O juiz não está livre para se convencer. Esse é o ponto. Dizer que adotamos o sistema de avaliação das provas, o livre convencimento motivado, é um erro, é um reducionismo. É um erro, porque o juiz não está livre para se convencer. O juiz não tem o livre convencimento. O juiz tem a livre apreciação da prova. O juiz somente poderá condenar o réu por meio daquilo que nós chamamos de provas. Acontece que se eu adoto... Para de gritar, não aguento. Eu fico indignado, para quem me conhece. Por quê? Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal é muito legal. Para quem? Para inquisidores. Para inquisidores. Ele é muito legal para quem já começa o processo disposto a condenar o réu. Vamos ver. Quando eu digo que o sistema adotado no Brasil é o livre convencimento, eu digo: o juiz poderá se convencer por qualquer motivo. O juiz poderá utilizar qualquer elemento para se convencer, desde que realize mera blindagem argumentativa na fundamentação condenatória. Você consegue entender? Livre convencimento motivado. Se convença utilizando meramente elementos de informação. Se convença não gostando da cor do réu. Se convença não gostando do cadarço grosso do réu, da calça baixa do réu, do cabelo do réu, mas fundamente. E outra coisa, pelo amor de Deus, não esqueça de blindar a sua fundamentação. Diga que você condenou o réu pelos elementos colhidos em contraditório judicial. Porque ele sabe, ele é juiz, ele sabe que ele depende de provas para condenar o réu. Acontece que o juiz não tem o livre convencimento. O que o juiz tem é a livre apreciação da prova. É isso que se dá a ele. É isso que se dá a ele. O artigo 155 do Código de Processo Penal é o grande problema, e aqui eu quero também que você abra o olho e preste atenção, porque o artigo 155 diz assim: não poderá o juiz se utilizar exclusivamente de elementos de informação colhidos no inquérito para condenar o réu. Ah, pronto, Jeffrey. A lei colocou um limite naquilo que você disse ser um problema. Você disse que o juiz não pode utilizar elementos de informação para condenar o réu. E a lei limitou o juiz nesse ponto. Não! 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 Acontece o seguinte, para quem já teve a oportunidade de pegar um processo físico, ainda existem alguns. Tem algum lá, doutor? Daniel? Tem algum físico lá? Para quem já teve a honra, você abre. Advogados que aqui estão presentes também. Vamos para o delegado também, volta lá uns processinhos lá, né? Uma diligencinha. Uma diligencinha. Você abre o processo, tá lá, denúncia. Me arrepia já. Tô brincando. Denúncia. Aí você vira a página. Testemunhas. Não, mais um. Você vira mais uma página. Inquérito policial. Professor, por favor, data máxima vênia de respeito pelo inquérito policial. Eu já disse a importância do inquérito policial, é aquilo que o Auri diz. Sou fã do Auri, de carteirinha, todo mundo sabe aqui descaradamente, né? Sou muito fã do Auri, óbvio. E ele diz: o inquérito é importante, é importante, é importante, é indispensável. Não há como dispensar o inquérito. Por quê? Porque o inquérito é a peneira para que processos indesejados não sejam iniciados. Então veja, não estou descartando aqui, Lucimar, a importância do inquérito. Não me interprete errado. O inquérito é extremamente importante. O que eu estou dizendo é o seguinte, que no inquérito não há provas. E se utilizar de inquérito para condenar alguém
é condenar sem provas. Mas o artigo 155 limitou a utilização pelo magistrado de meros elementos de informação produzidos na fase pré-processual para condenar o réu. Sim, só que se o juiz retira um elemento exclusivamente, eu substituo por cotejando, por corroborando, ele pode condenar o réu. Então o grande problema está onde? Naquilo que eu falei, abrir a capa do processo e ler o inquérito policial. O juiz não pode ter contato com o inquérito. O tema do nosso simpósio é novos rumos penais. E a minha primeira proposta, retirem, pelo amor de Deus, com urgência, o inquérito do processo. Eu não estou negando a sua importância, ele é extremamente importante. Eu tenho certeza, por aquilo que vimos da palestra do professor Cristiano Quintas, que ele faz do inquérito uma peneira extremamente importante para o início de processos desnecessários, indesejados. O professor Haroldo César Natter diz para todo mundo aqui, processos devem ser iniciados, preenchidas todas as condições. Todas as condições. Condições da ação, pressupostos processuais. E lá nós temos o quê? Necessidade, interesse de agir. Então o inquérito é importante para que possa se fazer, para que o doutor Daniel Coimbra possa fazer esse juízo de vou oferecer denúncia ou não. Para que o juiz possa fazer aquele juízo de vou receber a denúncia ou não. Acontece que permitir que o inquérito faça parte do processo é admitir que o juiz se convença, utilizando elementos de informação produzidos no inquérito, para condenar o réu, mas blinde a sua fundamentação em meros argumentos retóricos. Você está me entendendo? O juiz deve condenar o réu somente com provas. Então veja, o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz somente formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo condenar o réu se utilizando exclusivamente de elementos colhidos na fase pré-processual. Mas retire-o exclusivamente. Aí vem a sentença, vem assim, eu adoro essa sentença. Eu adoro essa sentença. Corroborando os elementos de informação colhidos na fase pré-processual com as provas produzidas em contraditório judicial, condenam o réu. Acontece que se você, amigo, precisou de elementos de informação colhidos na fase pré-processual para condenar o réu, é porque você acabou de atestar que você não tinha provas suficientes para condenar o réu. E nós já sabemos o resultado de não ter provas para condenar. Todo mundo fala aqui, é aquilo que o professor, ontem Rodrigo Chinin disse, né? Símbolos! Na dúvida, absolva o réu. Tá vendo? Eu joguei um símbolo para vocês me deram o resultado do símbolo. Na dúvida, absolva o réu. E se você não tem provas para condenar, é porque você está com dúvida. E sabe como que você solucionou a sua dúvida? Utilizando elementos de informação colhidos na fase pré-processual, que eram apenas suficientes para o início da fase processual. Perfeito? O outro problema está onde? Conceder ao juiz poderes instrutórios. Veja, deixa de lado esse primeiro problema do livre convencimento. Ao final vou fazer um link entre eles. O segundo problema, e eu não sei do meu horário, estou perdido para variar. O segundo problema é conceder ao juiz poderes instrutórios. E eu já disse, nós temos duas derivações desse problema. Qual? Você acaba permitindo que o juiz produza qualquer elemento probatório em um ou em outro sentido. Ou seja, você admite que o juiz produza uma prova para absolver, o que não dá arrepios em ninguém. Mas você admite também que o juiz produz uma prova em desfavor do réu para condená-lo. E aqui está o problema. O artigo 156 do Código de Processo Penal reserva a gestão da prova às partes. Isso é um resquício do sistema acusatório. Podemos chamar o nosso sistema de qualquer coisa, menos acusatório. Por quê? Porque o artigo 156 não termina no caput, onde deveria terminar. Ele tem mais dois incisos. Ele diz assim, a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Quem começa fazendo a acusação? Quem começa fazendo a acusação? O Ministério Público, na denúncia. Então a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Perfeito, perfeito, perfeito.
reservando-se à defesa em razão do princípio da inocência, reservando-se à defesa a se defender ou não. Perfeito? Reservando-se à defesa o direito de se defender ou não. Agora o artigo 156, inciso 1, vai dizer o seguinte: poderá o juiz, ainda que de ofício, requerer a produção de provas antecipadas, ainda que na fase pré-processual. Então você permite que o juiz produza uma prova de ofício na fase pré-processual. E o artigo 156, inciso 2, vai dizer o seguinte: o juiz, durante a instrução ou antes de proferir a sentença, poderá requerer a colheita de provas para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E o artigo 209 vai dizer o seguinte: o juiz poderá ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes. Ou seja, você está concedendo ao juiz poderes instrutórios. Jefferson, eu não vejo problema. Não vejo problema. Mas isso é um problema para todo mundo. Por quê? Porque aí eu não tenho um juiz inerte e imparcial. Preste atenção aqui. Prevalece na doutrina que o juiz assim age em razão do princípio da busca da verdade real. Não vou perder muito tempo nele, porque nós sabemos que a busca da verdade real não existe. O processo, como eu disse, é mera reconstrução histórica dos fatos. A verdade está no todo, e é impossível se alcançar o todo. Nós, reproduzindo historicamente os fatos, alcançamos somente parte do todo, e a verdade não está em parte, a verdade só está no todo. Então é impossível se alcançar a verdade. Mas aqueles que dizem, não, Jeffrey, mas o processo não busca a realidade dos fatos. Alguns dizem o seguinte: essa verdade real que o processo penal busca não é, em verdade, a realidade dos fatos. Mas é o seguinte: não se contentar o juiz com o empate. Não se contentar o juiz apenas com aquilo que as partes lhe trazem. Então aqueles que sustentam poderes instrutórios na mão do juiz dizem que o juiz não deve se contentar com o empate. O juiz não deve se contentar apenas com aquilo que as partes lhe trazem. O problema disso está onde? O problema está em se ferir a imparcialidade do julgador. Aí vem a doutrina e diz, não, poderes instrutórios concedidos ao juiz não fere a sua imparcialidade, porque a imparcialidade está no inconsciente e não no ato em si. Não, gente, a imparcialidade não está aí. Sabe por quê? Porque a imparcialidade não existe. Não existe ninguém imparcial. Ah, Jeffrey, então temos que acabar com o processo, não temos que ter sentença mais porque toda sentença será parcial. Não. Se a imparcialidade não existe, nós não precisamos então de um juiz imparcial, porque ele não existe. Nós precisamos de um juiz aliado à produção probatória. É isso que eu quero agora exigir. Eu não estou exigindo, então, óbvio que todo mundo... Fica feio dizer que eu não estou exigindo um juiz imparcial. Você está me entendendo, né? Eu estou dizendo, na verdade, que não existe imparcialidade. Não me interprete mal. Ainda que eu esteja dizendo isso sozinho no universo do mundo jurídico, eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: para que tenhamos um processo justo, para que tenhamos um processo legítimo, para que tenhamos um processo razoável, para que tenhamos um jogo limpo, para que tenhamos uma segurança jurídica, nós devemos ter um juiz alheio à produção probatória. Por quê? Porque aí não haverá dúvidas de que nós temos um julgador imparcial. Jeffrey, mas o professor Rodrigo Chimin ontem disse que isso é um atrapalho na prática. Não, não foi isso que ele disse. O que o professor Rodrigo Chimin disse ontem muito bem, ele disse o seguinte: o juiz poderá se utilizar livremente das provas produzidas pelas partes. É aqui que eu quero chegar. Eu concordo em todos os termos com o que o professor Rodrigo Chimin disse ontem. O professor Rodrigo Chimin disse o seguinte: uma vez produzida a prova pelas partes, ou seja, indicada testemunhas pela defesa, indicada testemunhas pela acusação, poderá o juiz realizar perguntas a testemunhas. E aqui, doutor, eu não vejo um erro. O artigo 212, parágrafo único, diz isso, que o juiz poderá, de forma complementar às partes, inquirir a testemunha. Não tem problema nenhum nisso. A testemunha é um elemento de prova que está em juízo, então deve ser explorado pelo juiz. Perfeito?
Eu estou falando que o problema não está em o juiz inquirir uma testemunha indicada pelas partes, porque isso é uma prova que já está no processo e o juiz pode dela se utilizar livremente. Eu estou dizendo que o problema está onde? Em o juiz indicar a prova. Porque quem busca algo, busca alguma coisa. O grande problema do poder instrutório concedido ao magistrado está em que, primeiro então, o juiz se convence, e se convence livremente. Eu já falei para vocês isso hoje, né? Se convence, não sei, pelos elementos de informação colhidos no inquérito que ele teve acesso, se convence pela cor, pela conta bancária do réu. Primeiro ele se convence, depois ele sai à busca da prova. Porque quem busca algo está à procura de algo. Todos já viram a deusa Tênis. Conhecem a deusa Tênis? Está lá na frente do STF. Como que ela é? Ah, gente, você vai vir com essa. Ela é uma estátua, hein, Diegão? Ela é uma estátua. Estátua. E eu falei outro dia que ela está vedada. Não, ela está vendada, né? Ela é uma estátua e ela está vendada. Ela tem 2 braços e os 2 estão ocupados. O que nós temos, então? A figura da justiça, Bruna, que é uma estátua, está vendada com as 2 mãos ocupadas. Em uma mão uma balança, na outra mão a espada. A balança representa o jogo limpo. As possibilidades tratadas da mesma forma. Absolvição e condenação são 2 possibilidades idênticas. Isso que deve se ter no sistema acusatório. Diferente do sistema inquisitório, em que o inquisidor busca vencer o diabo, no sistema acusatório, a justiça, ela é legítima. Ela é justa. Porque nós temos o jogo limpo e as 2 possibilidades são tratadas iguais. Absolvição e condenação são 2 possibilidades idênticas. E a balança representa isso. E na outra mão, Paulão, eu tenho a espada que representa a força da justiça, representa a própria justiça. E a deusa Têmis, que é a figura da justiça, está vendada, ou seja, não está vendo em qual lado da balança as partes estão colocando provas. Ou seja, gestão da prova na mão das partes. Porque a estátua, que é a figura da justiça, não tem um terceiro braço para buscar algo. Perfeito? Mas essa estátua está na frente do STF. E o STF não está olhando a essa estátua. Ou se esqueceu dessa estátua, que é a representação, que é o símbolo, que aquilo que o professor Rodrigo disse ontem, é o símbolo da nossa justiça. Se ela não tem um terceiro braço e os 2 braços que ela tem estão ocupados, é porque o juiz não pode perquirir provas. E como é que ele irá perquirir algo, Paulo, se ele está vendado? Ou seja, aquela estátua representa o sistema acusatório, aqui eu quero mostrar para vocês, e essa é a minha exigência em razão do tema. Precisamos nos aproximar mais do sistema acusatório, em que o juiz é inerte como uma estátua, com as mãos ocupadas. E ele é imparcial. O que é ser imparcial? É estar vendado. Porque se eu olho, eu não tenho imparcialidade. Se eu começar a olhar para cada um de vocês, eu vou começar a julgar. É um erro dizer que não. É um erro dizer que não. Todos nós temos pré-julgamentos. Eu não estou nem falando em preconceito. Eu estou falando em pré-julgamentos. É aquilo que sempre se diz. Por incrível que pareça, o juiz foi criança, o juiz foi adolescente. O juiz tem opção sexual. O juiz tem várias opções religiosas, por exemplo. O juiz tem várias outras opções. Você está me entendendo que o juiz é uma pessoa normal, integrada na sociedade? Que o juiz fica 8 horas por dia no fórum, mas sábado, domingo e feriados e as outras 16 horas que sobra ele está fazendo alguma coisa da vida dele? Ele pode gostar de motoqueiro ou não. O Haroldo estaria prejudicado com isso. Ele pode gostar de jogador de futebol ou não. Você está entendendo isso? Ou seja, a imparcialidade não existe. Por que nós vendamos a justiça? Porque aquele que não vê não tem pré-julgamentos. Jeffrey, é impossível não ver. Não. Eu quero dizer o seguinte: aquele que não busca provas não está buscando algo a fundamentar o seu pré-juízo. Eu não estou dizendo que o juiz não poderá explorar as provas que foram colocadas pelas partes no processo. Eu estou dizendo que o juiz não pode buscar as provas. Esse é o sistema acusatório. Então, para terminar, para concluir, se é que vocês entenderam o que eu quis dizer, eu só ouvi grita. Grita pra caramba, né?
Eu pedi para baixar, dar um 10zinho no som aqui, né? Então veja, o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar o livre convencimento, porque a mistura do livre convencimento, esse é o tema da minha palestra, a mistura do livre convencimento com a autorização de conceder ao juiz poderes instrutórios da busca da prova é uma grande explosão problemática. É um Big Bang do processo penal. Acabei de dar um outro nome para algum texto nosso, professor Haroldo. Criamos um novo nome. Big Bang do processo penal. A mistura explosiva do livre convencimento e dos poderes instrutórios do juiz. Se eu permito que o juiz se convença livremente e ainda eu concedo a ele poderes para buscar a prova para formar o seu convencimento, o que eu tenho aqui? Juiz se convencendo por qualquer motivo, por qualquer razão, e ainda realizando uma blindagem argumentativa para fundamentar o seu juízo prévio. E infelizmente, Paulo, é exatamente isso que nós temos de segunda a sexta, nas varas mais distantes, nas varas mais próximas, nos tribunais afora. É exatamente isso que nós temos. Eu só quero concluir então, já falei demais, eu só quero concluir então dizendo o seguinte, que no sistema inquisitório, que é o que nós temos hoje, chame você de sistema misto, sistema inquisitório moderado, chame como quiser. Não é um sistema acusatório. O que nós temos hoje é um sistema inquisitório. No sistema inquisitório, que é aquele que admite poderes instrutórios ao juiz, a gestão das provas não está somente nas mãos das partes. No sistema inquisitório, os inquisidores empreendem verdadeira luta contra o diabo. Já no processo acusatório, o que se tem é uma operação técnica procedimental em que um resultado se equivale ao outro. Absolvição e condenação são possibilidades idênticas. O valor do processo acusatório está na justiça. Aquela figura que eu trouxe para vocês é a figura da justiça. O que equivale ao jogo limpo. Fair play. Cada figura na sua condição e no seu canto. Acusação, defesa e o juiz. Um terceiro, imparcial, um espectador que poderá apreciar livremente as provas produzidas. Provas no Brasil, não há hierarquia entre as provas no Brasil. O juiz pode se utilizar livremente das provas. Se utilize livremente das provas, mas se utilize, pelo amor de Deus, de provas. Mas o que temos hoje é um processo penal incompatível com o processo minimamente evoluído e constitucional. Temos, em verdade, um sistema neo-inquisitório. E é exatamente isso que eu vim nesse pouco tempo repreender. Requerer, então, a exclusão física do inquérito do processo, que será um grande avanço, e requerer, então, que não seja concedido ao juiz poderes instrutórios, mas sim a utilização livre das provas que até ele foram trazidas. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada. Obrigado. Valeu.